Peregrinos, uma longa jornada em obediência. É o que eu comecei a conversar com vocês semana passada. E eu vou fazer uma série de 15 exposições nos cânticos ou salmos de romagem. São salmos que vão do número 120 ao número 134. Salmos significam hinos. Esse era o saltério, era o inário de Israel. Quando Israel, durante o ano, ia para Jerusalém 3 vezes, pelo menos, na peregrinação que eles faziam, eles eram obrigados pela lei mosaica a 3 vezes por ano, pelo menos, irem até Jerusalém para poderem encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Eles iam até o templo, que era a presença de Deus, para lá no templo encontrarem com o Senhor. E enquanto eles peregrinavam, eles cantavam esse saltério. Eles iam na romaria, eles iam na peregrinação, cantando esse saltério, cantando esse inário. Eles repetiam isso. Então essa série nasce dessa visão, dessa prática espiritual que o Israel do Antigo Testamento tinha. Hoje nós não precisamos mais peregrinar para lugar nenhum. Nós não precisamos ir a templo nenhum, porque o próprio Deus veio até nós em Jesus. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Então hoje não é necessária nenhuma peregrinação, nenhuma romaria a lugar algum. Mas, na perspectiva do apóstolo Pedro, a nossa vida é uma grande peregrinação. A nossa vida é uma grande romaria, em que nós encontraremos tão somente no final da nossa jornada, nós encontraremos o Senhor Deus. Jesus está no final dessa jornada. Cristo está no final da nossa peregrinação. A nossa vida é uma vida de peregrinação. E no final da nossa jornada está o Senhor Jesus. E é essa a perspectiva dessa série. É usar esses exercícios espirituais que o povo de Deus tinha no passado e olhar como é que a gente pode aplicar e aprender isso hoje. Então hoje eu converso com vocês sobre o Salmo de número 121. E Salmo, como eu sempre tenho falado com vocês, nunca é capítulo. Porque Salmo não é um livro. Salmo é um inário. Então imagina que eu chego para você e falo assim: abra o inário presbiteriano no capítulo 5. Abra o inário presbiteriano no capítulo 122. Não. Abra o inário, a harpa, no hino tal. Então é por isso que Salmo sempre é número, nunca é capítulo. Joia? Tudo bem? Então tá bom, vamos que vamos. Um aviso rapidinho. Um dos grupos que muito abençoa a nossa igreja, também é um grupo de mulheres, esse é um grupo interdenominacional, são as nossas Déboras. O lema delas é mulheres de joelhos, filhos de pé, não é isso? Mães de joelho, filhos de pé, isso aí. Então, uma vez, pelo menos no ano, a nossa igreja sempre está aberta para receber essas mulheres. Elas estão em Cairo, elas estão no Brasil todo, né? Nessa terça-feira, 16/4, às 15 horas, a gente vai receber essas irmãs aqui. Elas fazem uma tarde de oração. Então, vai ser aqui no nosso templo. Se por acaso você puder participar com as nossas irmãs, que a nossa irmã Nildete é quem coordena a região aqui das Déboras, não só aqui, mas em outros municípios. Então, vocês que puderem e quiserem, na terça-feira à tarde, estarem conosco aqui, eu vou estar aqui, para receber as nossas irmãs e termos um tempo de intercessão pelos... elas oram por tudo, por filho, por universidade, escola, libertação, restauração. É um período muito agradável de louvor, de adoração. Então, se vocês puderem, dia 16, às 15 horas aqui na nossa igreja. Então, vamos lá ao Salmo de número 121. Salmo de número 121. E aí já vai o primeiro desafio para casa. Quando eu terminar, eu vou te dar 3 desafios. O primeiro, eu quero que você decore o Salmo 121. E aí eu quero ver o que vocês vão arrumar. Eu vou começar a semana que vem com o Salmo 121. Eu quero ver se vocês decoraram ele. Porque já era para vocês saberem de cor.
E aí deixa eu dar uma coisa para vocês. Vocês estão percebendo que a gente está sempre com um número maior de irmãos cantando aqui na frente. Se vocês perceberem, nós abaixamos o tom das músicas. Se vocês perceberem, nós tiramos introduções muito grandes, interlúdios. Interlúdio é quando tem uma música e no meio o cara começa a fazer um solo de 5 minutos e meio, parece que não acaba nunca. Ai, meu Deus. E ainda copiaram a guitarra do cara do U2. Aí, meu irmão, fica um som psicodélico dentro da igreja. Misericórdia. Olha só, é viagem lisérgica isso. Só que tem que pensar que a gente é crente. Rapaz, dá uma dor de cabeça que parece que não acaba nunca aquilo. Um piano, cara, que é um negócio lá, eu não sei nem que som é aquilo. Cara, a gente é reformado. Sabe para que serve a música? Para espalhar o texto bíblico. Se você está procurando uma igreja em que o texto bíblico é cantado, é essa aqui. Não é a experiência que você vai ter. Eu não estou preocupado com o seu arrepio. A gente está preocupado se a letra da música te comunicou a Bíblia. Porque para nós, como a gente é sola escritura, para a gente a Bíblia foi comunicada pela canção. A gente ora a Bíblia. Então, a Bíblia foi orada, a oração é bíblica. Porque isso para nós é um pilar, a gente não pode esquecer disso. Então você não vai ver esse som psicodélico, a gente não vai pintar a parede, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente quer que você... O nosso objetivo é que você vá até a palavra de Deus. Para nós, é a Bíblia que é a palavra de Deus. Quanto mais você souber da palavra de Deus, para nós é melhor. Então a gente canta a Escritura, ora a Escritura e prega a Escritura. E o que você faz no meio da semana? Você tem contato com a palavra de Deus. É esse o nosso grande desafio como discípulos. E eu queria que você, por favor, aprendesse o Salmo 121. Quer ver? Vamos lá? Elevo os meus olhos. Aqui está na NVI. Vamos pode deixar aí, tá? É porque a gente aprendeu na nossa cultura, na revista e atualizada. Não tem problema. Vamos lá, pode ser a revista e atualizada? Elevo os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Travaram, né? Travaram. Mas qual é a grande questão? Percebe porque a gente com a nossa tradição, a gente quer que vocês aprendam o texto bíblico, porque na hora da situação, na peregrinação de vocês, vai apertar o calo. E eu falei semana passada que Deus vai falar com vocês. Como é que Ele vai falar com vocês? Pela palavra, pelas circunstâncias e usando gente cheia do Espírito. Só que gente cheia do Espírito não vai te aconselhar dizendo assim, segue seu sentimento. Foge dessa galera. Foge dessa turma. Quando o cara chegar e falar para você assim, menina, segue seu coração, amiga. Você fala, tô fora, velho. Tá, vaza. Vaza. Vamos lá, tá vendo? Vamos decorar o texto. Vamos ler aqui. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, a gente está diante da palavra do Senhor. O Senhor é santo e o Senhor nos fez
receber as palavras do Senhor pela Santa Escritura. Guia o seu povo, Senhor. Ilumina o seu povo nesse período, para que a gente, enquanto peregrina, a gente conheça a sua bondade, misericórdia, graça e amor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Pessoal, bom, eu comecei semana passada essa série citando para vocês o pastor Eugene Peterson. Já falecido, mas um homem com uma produção literária muito grande, um homem muito fiel à Escritura, um homem fiel a Deus. O Eugene Peterson tem uma produção incrível e tudo que vocês puderem ler do Eugene Peterson, vocês podem ler. Ele é muito bom. Ele que é o tradutor e produtor de uma Bíblia nova chamada A Mensagem. Ele é muito bom. O Eugene Peterson diz o seguinte: quando nós olhamos para os salmos de romagem, nós precisamos entender uma coisa. Por quê? Quando uma das minhas filhas era pequena, elas queriam comprar alguma coisa. E eu botei a mão no bolso e não tinha nem um centavo assim, né? E aí eu falei, filha, papai está sem dinheiro aqui agora. Aí ela olha e fala assim para mim, uma delas, pai, é só você pegar o cartão, ir naquela caixa grande que sai o dinheiro. Ela só esqueceu que tem que fazer alguma coisa para botar o dinheiro naquela caixa grande, que ela queria chamar de caixa eletrônico, né? E o que é isso? Essa é a geração instantânea que a gente vive. A geração instantânea é essa. Vocês não veem dinheiro mais. Tudo é Pix, né? Não é dinheiro, mas ninguém tem dinheiro na mão. Logo, as transações financeiras que a gente faz, elas são mais rápidas. O problema é que você acaba não vendo o valor das coisas. Porque qualquer coisa tu faz um Pix. Antes você andava com um bolo de dinheiro. Eu lembro do meu finado avô. Ele tirava do bolso assim, um bolo de dinheiro, aí ficava contando aqueles negócios, falava, misericórdia. Achava que meu avô era rico, né? Mas não era, é porque os antigos, eles tinham esse hábito de andar com muito dinheiro, né? Que ele era valor. Para a gente hoje não é mais assim. Porque o Peterson dizia, a gente vive na geração instantânea. E essa geração instantânea, no que tange a nossa espiritualidade, ela é problemática. Por quê? Porque vocês acham mesmo que vocês vão se achegar até Jesus Cristo, vocês vão se achegar até Deus Pai e vão ter problemas resolvidos de maneira instantânea. E isso vai frustrar vocês. Porque Jesus não chamou a gente para resolver problemas de maneira instantânea. Eu não estou dizendo que o Senhor não faça milagres e faz. Ontem à noite estávamos no culto da Anne Kelly. Anne Kelly é uma irmã nossa que teve câncer e foi curada. E foi assim, quando ela faz o relato, exames que eram para 3, 6 meses, com menos de 12 horas já estava aprovada. A cirurgia que era para não sei quanto tempo foi feita assim, um negócio que você fala, cara, não tem outra explicação. Isso é só Deus que pode fazer uma coisa dessa. Eu não quero dizer que Deus não faça milagre porque faz. Se as pessoas chegarem para vocês e falarem assim, vocês são presbiterianos, como é que é o termo que eles usam? Vocês são cessacionistas. Cessacionistas, as pessoas dizem que os dons cessaram. Não, para nós não cessou dom nenhum, Deus continua curando aí. Só que Ele cura quem Ele quiser. O que você não vai falar para mim é que vai ter uma revelação além da Bíblia. Isso a gente não vai acreditar, não tem. Então, isso aí mesmo parou, isso não tem mais não. A gente fica com a Escritura, com Cristo e tá bom para a gente. A gente acredita que Deus faz milagre, isso é fato. Agora, no que tange a sua vida cristã, o Senhor não vai ficar resolvendo probleminha de maneira instantânea, tipo Nissim hoje, que você faz em 3 minutos. Isso não vai acontecer. Cristãos foram chamados para uma longa jornada. O Senhor vai cuidar da gente ao longo da jornada. Porque significa que ao longo da jornada chamada vida,
Você, como salmista, na semana passada, vai se deparar vivendo num mundo de mentiras, vivendo num mundo perigoso. E eles estão peregrinando num mundo que é difícil mesmo. E não precisa ser salmista para perceber isso, é só olhar para a minha vida e para a sua. Nós vivemos em dias e mundo completamente conturbado. Isso faz com que a gente chegue diante de Deus com uma outra perspectiva. Não procurando um Deus mágico, mas procurando um processo de educação, de discipulado, em que nos tornamos discípulos de Jesus ao longo da jornada. Então, você não veio aqui receber vitória. Você não veio aqui para resolver um problema. Porque eu sei que você tem muito mais de um. Você tem inúmeros. Inúmeros. Você veio aqui para mais um dia adorar Jesus Cristo. Enquanto você adora, Ele muda o seu coração, Ele enche a sua vida, e aí você volta para a sua jornada diária, e a gente volta para cá, e a gente vive com Deus, e a gente vai vivendo a vida com Deus, para terminar a jornada e dizer, eu completei a carreira e eu guardei a fé, e a coroa da justiça me está preparada. A percepção, e o que eu quero que vocês vejam com essa série é isso. É uma longa jornada, gente. Então vamos pensar nisso, porque hoje eu quero conversar com vocês sobre providência. Providência. O salmista, e aqui qual é a visão que vocês precisam ter? Eles começam a sair das cidades e eles estão indo para Jerusalém adorar. No meio do caminho, eles vão cantando, elevo os meus olhos para os montes. A nação inteira, nas estradas, indo se encontrar com o Senhor. E o que eles estão cantando? Qual é um dos cânticos que vai guiar o coração deles? Elevo os meus olhos para os montes. E eu faço uma pergunta. De onde vai vir o socorro para a minha vida? Aqui eu já paro, porque eu preciso olhar essa frase. Eu preciso pensar e fazer algumas perguntas para vocês. O que significa olhar para os montes na perspectiva judaica do Antigo Testamento? O que acontecia nos montes na antiguidade? Por que o salmista tem essa ideia de monte? O que acontece nos montes? Bom, esse texto vai ser escrito, a gente não sabe ao certo quem é o autor dele, mas ele vai ser escrito durante os 1000 anos de Israel no Antigo Testamento. Jeremias dá uma luz para nós. Olha em Jeremias capítulo 3, olha o verso 23. Jeremias capítulo 3, olhem o verso 23. Pensem que Jeremias é um profeta, e todos os 16 profetas do Antigo Testamento, os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, quanto os 12 profetas menores, que vão até Malaquias, eles estão do período inteiro dos reis até o exílio e a volta do exílio, eles estão sempre dizendo para Israel, se arrependam, voltem para o Senhor. Os profetas são as figuras do Antigo Testamento que sempre são chamados por Deus para gritar para o povo, se arrependam, voltem. E olha o que Jeremias explica para a gente, lançando luz. Isso aqui é mais um princípio. Textos mais fáceis precisam ser interpretados à luz de textos mais difíceis e vice-versa. Quando você tem um texto difícil na Bíblia, você pega o mais fácil e interpreta. Olha Jeremias 3, olha o verso 23. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. João Calvino olha isso e ele volta para o Salmo 121 e ele começa a dizer assim, levanto os meus olhos para os montes. Mas o que acontece nos montes? Idolatria.
Olha a cena e monta ela na sua cabeça. A nação de Israel está indo adorar. Enquanto eles passam pela estrada, e o foco deles está, vamos nos encontrar com o Senhor. E vamos louvando o Senhor no meio do caminho. O que tem em volta deles? Idolatria. Eles olham para a esquerda, altares a Baal estão cheios de sacrifícios. Eles olham para a direita, postes ídolos enormes de Astarote e suas sacerdotisas e as suas prostitutas cultuais, oferecendo para eles todo tipo de distração. Se você andasse na Palestina da antiguidade, não faltaria no meio da estrada todo tipo de Deus para você poder adorar. Quando eles estão de caminho para Jerusalém, eles olham a estrada e no meio do caminho tem muita distração, tem muita idolatria, tem muita coisa que pode tirar o foco que é chegar em Jerusalém para adorar. É isso que o salmista quer dizer. Eu elevo os meus olhos para os montes e eu pergunto, é de lá que vem o meu socorro? É do meio da distração que vem o meu socorro? É do meio da idolatria que vem o meu socorro? Ele diz, não. Eu não vou olhar para um lado, eu não vou olhar para Baal, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus que dava a chuva para eles. Baal era o Deus filisteu que dava a agricultura para eles. E você está falando de uma sociedade agrária. Se chovesse demais, eles perdiam a comida. Se chovesse de menos, eles não tinham comida. Se viesse gafanhoto, eles não tinham comida. Nessa sociedade, eles podem parar e falar bem assim, vamos buscar Baal para ele poder ajudar a gente? As estrelas eram adoradas por Astarote, uma outra deusa, como se as estrelas pudessem guiar o caminho deles. Inclusive ela era chamada de rainha do céu. Jeremias vai dizer isso. Ela era a rainha do céu que podia vir para eles. É isso que o salmista quer dizer. No tempo da peregrinação, eles teriam várias ofertas que poderiam tirar o foco deles. Quer aplicar isso? Nem precisa, né? Cara, a Bíblia é incrível. A Bíblia é incrível. Providência, segundo a Confissão de Fé de Westminster, é a capacidade que Deus tem de sustentar, manter e governar toda a sua criação. Então eu começo hoje dizendo que, número 1, o que atrapalha a providência de Deus? E o que eu quero dizer é, o que atrapalha não Deus agir, mas você ver a ação de Deus, as distrações. Cuidado com as ofertas de distração. O salmista se faz uma pergunta, que é a pergunta que você se faz todos os dias. O salmista faz uma pergunta que é existencial. Ele está dizendo assim, eu estou olhando, será que a ajuda pode vir aqui? Será que é realmente isso que pode me salvar? Será que é isso aqui que pode guiar a minha vida? Agora presta atenção nisso. Eu gastei o ano passado muito tempo falando para vocês de deuses falsos. E deixa eu trazer a memória de vocês aqui isso. Nós temos alguns deles na nossa geração do mesmo jeito. E é isso que pode tirar o foco de vocês. É isso que pode fazer com que vocês não olhem para o alvo. Por quê? Porque vocês já perceberam como a nossa energia é drenada o tempo todo com aquilo que não traz vida para nós? Isaías no capítulo 55, ele faz um convite. Ele diz assim, por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? Por que vocês gastam a vida de vocês naquilo que não sustenta?
E aí ele faz um convite. Ele diz, venham todos vocês, no meio do deserto. Ele está dizendo, venham todos vocês e comam. Ele diz, bebam leite, bebam água. E aí você diz, tá bom, Rômulo, mas isso é caro. Isaías diz, nada, isso é de graça. Mas por quê? Porque a gente tem a energia da gente drenada 24 horas por dia, porque se preocupa com aquilo que não traz vida para nós. Vocês são convidados a olhar para os montes 24 horas por dia. Se não, vejamos. Irmãos, a gente se preocupa o tempo todo com dinheiro. A nossa sociedade é uma sociedade que se preocupa com dinheiro 24 horas por dia. Não é, e entendam isso, o dinheiro na Bíblia é uma entidade. O dinheiro não é demônio não, tá? Mas o dinheiro na Bíblia é tratado como se ele fosse uma divindade. Porque ele tem a capacidade de dominar a gente. E ninguém aqui é tolo para dizer que a gente não precisa de recurso para viver. Mas a grande questão é que a nossa geração, e eu ouço tão pouco falar disso, eu não sei porquê. A ideologia tomou tanto a mente ocidental do século 21. É impossível manter o padrão de consumo que a gente quer ter. É impossível. Não dá. E o que isso acontece? Isso gera em vocês um padrão de ansiedade absurdo. Porque vocês sempre estão querendo o tempo todo trocar de casa, de carro, de telefone. Usa sempre o mesmo sapato, mas tem 49. Usa sempre a mesma sunga, sabe qual é? Você tem 25 cuecas. Aí você usa 3, aí lava. Aonde é que você bota as outras 3? Em cima, e só usa as mesmas. Mas tem 29. Não é assim? A gente é desse jeito. Acabou de gastar, fez 8 parcelas ali na Renner. Você vai andar mal arrumado, hein? Aí fez 8 parcelas ali na Renner. Só usa a mesma camisa. Aí tem umas do passarinho, que é cara pra caramba, que eu nunca sei a marca, que agora ficou na moda. Aí ao invés de comprar 8 na Renner, compra 2 do passarinho e só usa a mesma. Ô gente, é incrível. É incrível. Só que o que está acontecendo com a gente? A gente molda o que é por causa desse tipo de coisa. Aí você começa a se perceber sem conseguir dormir. Porque você está preocupado. Você não está preocupado se vai ter pão ou não, porque nenhum de vocês aqui passa fome. Nenhum de vocês. Vocês não estão preocupados se você tem dignidade ou não, porque todos nós temos. A gente está preocupado sempre com o padrão de consumo. O que é isso? Isso é algo que tira a gente do foco. Quando você menos percebeu, você já está drenado. Suas energias já foram embora. Porque você olhou para os montes, e ao invés de olhar para Jerusalém, e ao invés de olhar para Jesus, ao invés de olhar para o final da carreira, você está preocupado com Baal, com Astarote ou com qualquer outro tipo de Deus. Mas isso, eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu poderia ficar falando do padrão de beleza que colocaram para nós, do padrão de poder que foi colocado e de influência que foi colocado. E na verdade, na nossa vida de discipulado, a única coisa que o Senhor está preocupado com a gente é: você é uma mulher de Deus? Você é um homem de Deus? É só isso. Você é um homem cheio do Espírito Santo ou não? Você é uma mulher que ama Jesus ou não? É isso que a gente foi chamado para ser. Agora, elevar os olhos para os montes é um cuidado que a gente precisa ter. Porque a idolatria tira a gente do foco. Prestem atenção em Asaf. Volta para mim. Volta comigo um pouquinho no seu salmo. Aí, e vamos ao salmo de número 73. Prestem atenção no perigo que é olhar para os montes e se perguntar de onde vai vir o socorro da gente. Prestem atenção nisso. Salmo 73. Olha como a Bíblia é boa. Olha como a Bíblia é atemporal.
Asaf tem uma crise de fé. Olha a crise de fé do Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não é isso, gente? A gente não olha e fala assim, rapaz, mas só acontece com a gente, não é possível. Só a família da gente é ruim, só os filhos da gente dão problema, só o trabalho da gente que não presta, só a gente. Isso não é novo, isso é discipulado, é a vida. Só que se eu não olho para o foco e olhar para o lado, eu quase vou escorregar. E alguns escorregam. Agora olha só, olha o verso 5. O Asaf diz, eles estão livres dos fardos de todos. Pobre Asaf. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Eita, meu Deus. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam as maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão, com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Asaf está dizendo, o seu povo, Deus, olha para essa gente, sente inveja e vai copiar. Seu povo olha para esse tipo de valor e fala assim, bom é viver como eles. Esse negócio de viver para Deus não serve. Agora, olha que coisa curiosa. Verso 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O Asaf olha para os montes e ele diz, para que eu me mantive fiel? Eu só me lasco. Esse negócio de andar com Deus não serve, só dá errado. Tá vendo? Bom é andar do jeito que a galera anda. Bom é andar do jeito que o mundo anda. Andar igual a Deus não vale a pena. A gente anda e só sofre, só fica doente, só passa perrengue. Não vale a pena. O coração dele pensa nisso. Quando você olha para os montes e acha que é de lá que vem o socorro, você vai escorregar. Agora, olha o que ele diz. Ai, ai. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Asaf diz, eu não consigo entender. Mas, olha o cara que termina a jornada. Até que entrei no santuário de Deus. Eu fui me encontrar com o Senhor. Quando eu encontrei com o Senhor, eu compreendi o destino dos ímpios. Volta para o 121. Presta atenção. Não deixa o seu coração tirar o seu foco de Jesus. Não deixa as distrações, trabalho, ansiedade, medo, doença, problema dentro de casa. Não deixa isso tirar o seu foco. Não deixa o medo tirar o seu foco. Olha para o caminho, olha para a estrada, observa os deuses falsos. Não perca o foco. Olha o verso 2. O salmista diz, o meu socorro vem de quem? 4 vezes a palavra Yahvé é falada nesse salmo. Para um salmo tão curto, a palavra Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da providência, o Deus que diz, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. 4 vezes isso é dito, porque o salmista quer reforçar a ideia. E qual é a ideia que ele quer reforçar? Isso é um recurso retórico da poesia judaica. Quando eles repetem a mesma coisa várias vezes, eles queriam reforçar uma ideia. Ele está dizendo, eu olho para os montes podem ter as propostas que eles quiserem, mas eu tenho uma esperança. O Senhor,
o Senhor. Nada vai tirar de mim. E agora olha que coisa engraçada. 7 vezes nesse salmo, a palavra proteção e protetor vai ser olhada. Percebam isso. 7 vezes a palavra proteção e protetor. Primeiro, vocês observem quando ele diz no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Olha o verso 5, o Senhor. Olha o verso 7, o Senhor. Olha o verso 8, o Senhor. Ele quer reforçar esse caráter do Deus que cuida, o Deus da aliança, o Deus que persevera, o Deus que tem um pacto com o seu povo. Agora ele quer reforçar um outro caráter desse Deus. Observem comigo, por favor, o verso 4. Sim, o protetor. Verso 5. O Senhor é o seu protetor. Agora ele diz ainda no verso 5. Com sombra que protege. E ele vai dizer de novo, verso 7. O Senhor protegerá. No verso 5 ele diz de novo, protegerá a sua vida. Verso 8 ele ainda diz, protegerá. Tem uma ideia clara que o salmista quer dizer aqui. Se em primeiro lugar, diante da providência, você não pode tirar o olho, porque as falsas propostas e os falsos deuses vão te chamar o tempo todo. Em segundo lugar, por favor, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que em todo momento o Senhor é provedor. O Senhor é provedor em todo momento. Como assim, pastor Rômulo? Percebam, meus irmãos, a partir do verso 3. Ele diz que o Senhor não vai permitir que a gente tropece. E ele vai explicar isso. Porque ele diz que o nosso protetor se mantém alerta. Isso aqui é curioso. Por quê? Porque a ideia de alerta aqui, olha o verso 4 como ela fica muito grande. Ele diz, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está, mais uma vez, alerta. O jogo de palavras aqui é usado pela seguinte forma. Numa romaria e numa peregrinação, você conseguiria andar 20 quilômetros no dia, 30 quilômetros no dia. E o que você faria à noite? Você dorme, Deus não. É isso que ele queria dizer. É lindo, né? Pega a visão do povo indo para Jerusalém. Eles precisam fazer um acampamento. Eles precisam descansar. Deus não. Enquanto eles dormem, o Senhor não. Agora, olha a romaria. Eles estão caminhando para Jerusalém, não estão? Eles acordaram de manhã cedo, 9 horas da manhã. O que tem na cabeça deles? Olha o texto, gente. O seu Senhor é o seu protetor, como uma sombra. Por quê? Ele vai dizer que o sol não vai te molestar de dia. Porque enquanto eles estão caminhando, meio-dia, no deserto, no meio da estrada, o que tem em cima do coco dessa gente? Vamos parar, bicho. O sol, cara, não dá para chegar até Jerusalém. O sol no meio do caminho vem sobre a cabeça da gente, a gente não vai conseguir caminhar. Tudo bem, vencemos o sol. Vocês vão se lembrar, todo mundo aqui estudou geografia, especialmente geografia física. Você vai se lembrar que de noite, no deserto, o que acontece com a temperatura? Como é que a gente aguenta o frio? Não vai dar. Não tem como. Se a gente sobreviveu ao calor, ao frio a gente não sobrevive. Mas e se a gente estiver parado, a gente e a família da gente, agora tudo bem. Então, o sol não nos para, a lua não nos para e o frio da noite não nos para. Mas e os ladrões? E os salteadores? O que a gente faz com eles? Ao verso 7. O Senhor vai te proteger de todo o mal. Eu não preciso ter medo. Na versão revista atualizada, ele vai dizer que o Senhor não é que protege a sua vida, ele vai dizer que o Senhor protegerá a sua alma. Olha que coisa.
O Senhor protegerá a sua saída, ou seja, quando você estiver indo, o Senhor vai te proteger, e o Senhor vai te proteger quando você volta, é isso que ele está dizendo. O que o salmista está querendo dizer é que a providência de Deus é em todo momento. Quer aplicar isso para você? Desde o dia que você nasceu, o Senhor está cuidando da sua vida, meu filho. O Senhor guardou você da sua entrada e Ele vai guardar você na sua saída. O Senhor vai proteger a gente de todo mal em todo momento. É isso que a Bíblia diz. Agora preste atenção, discípulos de Jesus. A providência não significa que o mal, na questão de circunstâncias da vida, não aconteçam com a gente. E aqui deixa eu levar vocês a alguns irmãos nossos, para aprenderem essa lição. José tinha todos os problemas do mundo. Eu ia odiar ser irmão do José, filho de Jacó. Porque você tem um irmão mais novo que diz que teve uma visão e ainda vai governar sobre você, você vai falar, moleque, fica quieto, larga de ser chato, moleque orelha seca. Devia ser muito ruim ter José como irmão. Não devia ser legal. Agora prestem atenção, quando José é vendido para uma caravana de ismaelitas, ele vai parar no Egito. Primeiro ele fica numa cova, dali ele vai ser vendido para uma caravana de ismaelitas. Daí depois que ele é vendido para a caravana, ele vai para a casa de Potifar. Depois ele vai voltar para a prisão, e depois da prisão ele vai para a casa do faraó. Isso é incrível. Porque você diz, o que disso? Como é que você vê a providência? José consegue enxergar a providência. 17 anos depois, os irmãos dele vão encontrar... 20 anos depois, os irmãos dele vão encontrar com ele, porque ele é vendido com 17 anos. Os irmãos dele vão encontrar com ele. Quando os irmãos dele encontram com ele, ele diz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram mal para mim. Mas o Senhor transformou o quê? Mal? Enquanto José estava na prisão, o que a Escritura diz da vida dele? O Senhor fazia com que tudo que José colocasse a mão prosperasse. Circunstâncias não ditam a nossa vida. Circunstâncias não ditam a nossa forma de viver. Circunstâncias não dizem e não devem fazer com que a gente questione se o Senhor está com a gente ou não, porque é no vale da sombra e da morte que a gente vê a providência de Deus. É a todo momento, gente. É na cadeia que ele está vendo, mas ele consegue ver também quando ele é governador da terra toda. Então, pelo amor de Deus, parem hoje na peregrinação de vocês. Parem hoje, olhem as circunstâncias. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Olha o Senhor aqui, ó. Olha para trás. Olha para trás. Porque se você olhar só para frente, só dá medo. Porque você não conhece o amanhã. Olha para trás e começa a ver assim. Olha o Senhor aqui, ó. Olha o Senhor aqui. Está vendo a palavra que eu estou usando? Senhor não é à toa. 4 vezes é o Deus da aliança. O Deus que prometeu é o mesmo que vai construir a história daqui para frente. Então, se joga no discipulado. Vai viver a vida com intensidade. E olha o Senhor em cada momento. Pastor, mas eu não estou entendendo. Você também não tem que entender. José não entendia. Vocês acham que João Batista entendeu tudo? Ele está lá na cadeia e ele manda os discípulos dele olhar para Jesus e falarem assim, vai lá perguntar se é ele mesmo ou se é outro que a gente tem que esperar. Você não é o Senhor da história. Você não consegue enxergar tudo. Você nem tem essa capacidade. Por isso a gente é discípulo. Na nossa peregrinação, olha para o Senhor. Olha para Ele e veja os livramentos, a providência, Deus mantendo a gente em
todo momento, livramentos, o Senhor consolando, cuidando. É isso que o Salmo 121 está querendo dizer para a gente. Em primeiro lugar, cuidado com as distrações quando olhar para os montes. É furada. Sendo bem brasileiro, chuta que é laço, meu filho. Chuta porque é laço. Segundo, olha a providência em todo momento. Todo momento. Terceiro e último. Terceiro e último. Olhem a providência em cada circunstância. Uma coisa é olhar o espaço-tempo. Ok. Então, eu, Rômulo, um homem de 40 anos, olho a minha vida e eu vejo o Senhor agindo durante a minha vida. Agora eu vou aprofundar o que eu já comecei falando com vocês. Eu queria que vocês olhassem a providência no campo das circunstâncias. É isso. Percebam o texto bíblico não tratando de momentos, mas tratando de situações. Então, são situações muito específicas. E aí você diz, quais são as situações específicas, Rômulo? No meio da caminhada, eles poderiam cair. Percebam que o texto diz, a partir do verso 3, Ele não permitirá que você tropece. Ele vai se manter alerta, Ele não dorme, Ele está alerta. Agora, percebam as ocasiões, como eu já expliquei para vocês. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege. A ideia de sombra que protege aqui é a mesma expressão. Vocês se lembram do livro de Jonas? Se não lembra, é porque não leu a Bíblia. E tinha que ler a Bíblia. Quando Jonas sai aborrecido de Nínive, ele entra no deserto e ele dorme. E uma árvore cresce sobre ele. É essa expressão aqui, ó. O Jonas anda, ele está cansado, e aí ele deita e dorme. Olha a providência. Sem ele fazer nada, a árvore cresce sobre ele. E traz para ele sombra. É essa a expressão aqui. O Senhor é sombra. Aí ele continua dizendo, como sombra que protege, Ele está à sua direita. Para nós que somos canhotos é complicado, né? A gente não vale muita coisa. Sempre a mão direita e o lado direito é sempre a ideia de proteção, poder, domínio. É onde ficava o cetro do rei. Quando a Bíblia sempre fala de lado direito, aonde Jesus está sentado na Escritura, direita é lugar de honra, é lugar de proteção. É lugar em que o rei levanta o cetro para ter favor. Essa é a ideia aqui. O Senhor é aquele que te dá proteção total. Essa é a ideia. A proteção do Senhor está em todo o tempo com você. E ele continua dizendo, o sol não te fere de dia, a lua não te fere de noite. Pontos específicos. Ele protege a gente do mal. E Ele guarda a nossa vida. Aqui é a ideia de salteadores e ladrões. E Ele diz, o Senhor vai proteger vocês quando vocês forem, e o Senhor protege vocês quando voltarem. No tempo da peregrinação de vocês, o Senhor está. Eu não quero que vocês olhem só o tempo. Aqui é para vocês olharem circunstâncias e ocasiões. Foco nas circunstâncias e nas ocasiões. Vejam a providência do Senhor nos mínimos detalhes. Às vezes, quando eu aconselho vocês, eu cito esse texto e eu preciso trazê-lo para pregar de novo. Eu já preguei várias vezes. E deixa eu citar esse irmão do Antigo Testamento, que eu acho que ele é importante. Vocês lembram do profeta Elias?
Acho que o profeta Elias é um bom paradigma aqui. Elias, em primeiro livro dos Reis, capítulo 18, Elias está com depressão. Elias está deprimido. Como assim, Rômulo? Olha a atitude de Elias. Primeiro, ele passa na cidade e ele deixa o ajudante dele, solitário. Elias está sem rumo, ele entra no deserto e vai embora. Ele anda de cansaço. Ele para de cansaço. Elias não quer ouvir ninguém. Ele não quer ficar com ninguém. Ele não está afim de nada. Mas por que, Rômulo? Ô, gente, vamos combinar que a situação do Elias é complicada. Primeiro, Jezabel olhando para ele e falando, vou te matar. Vou te matar, vou te matar, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Segundo, ela matou os profetas. Ela matou os profetas. Aparecia um profeta, ela mandava matar. E o rei Acabe? Frouxo. Acabe parece um homem do século 21. Frouxo até não poder mais. Já tinha naquela época. E continua. Porque Elias precisa enfrentar 800 de profetas de Baal. Que incrível. Ele tem que lutar no alto do monte contra os profetas de Baal e de Astarote. Vocês já imaginaram essa batalha? E Baal era conhecido por ser um deus bêbado, né? Ele bebia muito, segundo os filisteus falavam. Por isso que Elias fala, grita mais alto aí que Baal deve ter tomado um fogo, ele está dormindo. Porque o mito deles dizia isso. Vocês já imaginaram a carga de Elias? Perseguido pela cúpula lá do governo. Podia morrer a qualquer momento. Aquilo pesa tanto em cima dele que ele entra numa depressão profunda. Como é que você sabe disso, Rômulo? Quem já teve depressão vai e só tem um desejo, dormir. Ele dorme, ele apaga, sozinho. Se ele estivesse no século 21, ele ligaria o ar-condicionado no 16 turbo, apagaria a luz, fecharia o blackout, colocaria ainda uma coberta em cima dele, claro, em posição fetal, Elias ia dormir, gente. E desligava celular em modo avião e esquece. Ninguém fala com Elias mais. Só que sabe o que é interessante? Elias cria uma narrativa para ele. Deus chega para conversar com ele e ele fala assim, você não está vendo o que está acontecendo não? Morreu todo mundo, só sobrou eu. Aí eu fico imaginando assim, Deus deve ter falado, rapaz, não tomou o escitalopram dele de manhã, hein? Não tomou a bupropiona hoje. Ah, Elias, não está bem. Deus chegou para ele e falou assim, meu filho, tem quantos mil que ainda não dobraram o joelho para Baal? Vocês lembram? Quem disse que você está sozinho? Você ficou deprimido e você ficou sozinho. Você quis ficar sozinho. Porque o Obadias escondeu 100 profetas, 50 numa caverna e 50 em outra. Você quis ficar sozinho. Por que você quis ficar sozinho? Por que você quis se isolar? Porque o cara está deprimido. Agora, Rômulo, por que você está falando isso? Hoje você veio falar de depressão? Não. O que é que Deus deu para ele? Pão. Quente. E água. Gelada. No deserto. Deus fez pão na hora para ele. Quando ele abre, está saindo fumaça. É essa a narrativa bíblica. A água não é água com gás. É água fresca. Porque Deus cuida de detalhe. Deus está cuidando de detalhe da vida de vocês. Elias não merecia. Pelo contrário. A depressão de Elias é tão profunda que quando Deus manda ele voltar, Deus fala assim, olha, coloca fulano no seu lugar, unge fulano rei, faz não sei o que e tal. Você sabe o que ele fez? Ele foi lá, botou Eliseu no lugar dele, ó, vazou, foi embora.
E largou Eliseu para fazer o resto tudo para trás, porque ele não aguentava mais. E Deus deixou de amar o Elias por isso? Nada. Era tão especial para o Senhor que nem morreu. Ainda foi elevado, você vê? Deus gosta de gente que não merece. Tem até uns desobedientes assim, ó, que Deus ama. Gente como você e eu. O Senhor ama a gente. E ainda vai mais além. Elias é tão incrível que quando, em Mateus capítulo 17, nosso Senhor se mostra como Senhor, ele aparece lá no Monte da Transfiguração. Quem aparece para Jesus? Moisés. Olha o desobediente lá. Tal Elias aparecendo. Porque não é sobre você, é sobre a graça de Deus na gente. É sobre a providência de Deus em nós. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida perdulária, não é sobre isso. Seja obediente, seja fiel, mas preste atenção, sempre tem água fresca para os filhos de Deus, sempre tem pão quente para os filhos de Deus. Olha para a sua vida e veja a providência do Senhor em todo o tempo. Aí, para eu terminar, podem vir aqui para frente, por favor, os meninos que vão cantar a música final. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida é muito acelerada. E vocês sabem disso. A vida é muito acelerada. Eu estava pensando em como é que eu conseguiria ilustrar isso para vocês. Eu vivi uma situação no ano passado, vivendo com muita pressa. Muita pressa, muita pressa. Aí, foi quando eu percebi assim, não estou bem. Estava resolvendo alguma coisa, aí eu grito para a Aline, Aline, vamos? Ela fala, vamos. Aí eu bati um desespero, porque eu comecei a falar, cadê Madalena? Cadê Madalena? Aline, cadê Madalena? Aline, cadê Madalena? Ela falou, calma amor, está no seu colo. Eu falei, não estou bem. Por isso eu comecei a falar com vocês, eu estou precisando de férias, cara. Eu estava precisando de férias. Eu falei, gente, eu não estou bem. Guardou? Se você viver acelerado desse jeito, meu filho, você não vai ver nem o que está no seu colo. Para, pelo amor de Deus, para. João Calvino, traduzindo esse texto, ele diz, eleva os meus olhos acima dos montes. Para de olhar para essas oportunidades à sua volta, que só vão te levar para longe de Jesus. Para logo e sai fora dessas ofertas que são sedutoras, mas só vão te conduzir a uma vida de pecado. Para logo com essas ofertas e oportunidades que vão desviar você do foco que é encontrar com o Senhor. Para logo. Agora, para logo, porque senão, deixa eu usar assim, que aí você vai gravar no meio da semana. Madalena vai estar no seu colo e você não consegue nem enxergar. Você não vai ver o Senhor agindo, porque está disperso. Porque está com o coração tão agitado e a mente tão agitada que não consegue olhar para o Senhor. Está tão preocupado e tão perturbado que não consegue mais viver. Para logo. Exercício de casa para essa semana. Você vai decorar o Salmo 121. Pastor, para que isso? Para que nesse momento da correria, nesse momento de alegria ou de desespero, você fale assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Você precisa repetir isso para você mesmo. Não é mantra, é palavra de Deus. Não é reza, é conversar com o seu coração. Por que eu estou com medo do sol? Por que eu estou com medo da lua? Por que eu estou com medo? É conversar com você mesmo. Esse é o primeiro exercício da semana. Os nossos irmãos puritanos, eles gravavam a escritura desse jeito. Porque é no momento da crise que a palavra vem no coração da gente. O falecido Tim Keller dizia isso. Quando é que você se prepara para a batalha? Antes dela. No meio da batalha não adianta querer buscar recurso. Leiam a Escritura, orem a Escritura, memorizem a Escritura, leva isso a sério. Segundo, por favor, faz um apanhado na sua vida. Você precisa olhar para a vida e ver o Senhor nos momentos de caminhada, ver a providência. E aí você vai se fazer uma pergunta. Se o Senhor é o Deus da aliança e Ele prometeu que estaria com a gente todos os dias, cuidado com essa desatenção. Se você por acaso está e é desatento, cuidado com a desatenção. Perceba. Terceiro, ora para você perceber a providência. Ora para isso. Senhor, eu quero perceber sua providência. Não é acaso não, Senhor. Não é nada de acaso. Na vida da gente não é acaso. É o Senhor. Decora o Salmo 121 essa semana. Pede a Deus para botar ele no seu coração. Com as desatenções. Tira os olhos dos montes. Olha para Jesus. E terceiro, ora para você perceber a providência. Senhor, eu quero ver sua mão. Senhor, talvez eu estou cego, não estou conseguindo enxergar. Eu quero ver.